Se eu não me engano, ela trabalha no Flow. Acho que é em algum dos programas de futebol do Flow. Aí ela tweetou isso aqui, ó. Vou abrir meu coração. Pera aí, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó. Eu simplesmente não consigo me conectar com esse novo formato da Champions. Eu assisti todos os jogos dessa fase até aqui como segunda tela e eu acho bizarro Real contra City ter esse nível de desimportância. Eu só vou prestar atenção de verdade nas oitavas. E aí ela segue aqui. A sensação é de que se todos os jogos são importantes, logo eles se tornam desimportantes. O legal da Champions era ver o Estrela Vermelha meter pressão no Real Madrid. Estrela Vermelha meter pressão no Real Madrid? Eu não sei se eu já vi isso, não. Estrela Vermelha? Aquele? Crvena Zvezda? Ver os times serem construídos ao longo da fase de grupos e ter expectativas para os grandes jogos de mata-mata. Então, essa aqui é um sentimento genuíno, tá? Eu não vou desmerecer o sentimento dela. Ela tem total direito... Assim, todo mundo tem total direito de não gostar da fase de liga. Ninguém é obrigado a gostar do novo formato, ninguém é obrigado a nada. Mas assim, eu fico surpreso com isso aqui, cara, porque essa questão de desimportância era exatamente, ó, desimportância é a palavra que caracterizava a fase de grupos. A fase de grupos, cara, ela tava tão merda, assim, tava chegando no nível de ser tão merda. Especialmente, cara, quando você pegava equipes justamente como o Real Madrid. Cara, quando o Real Madrid caiu num grupo com uma equipe mais ou menos e duas buchas, acabou. Acabou. A Champions League pro Real Madrid virava protocolo. Vamos seguir aqui o protocolo. Aí ele tinha um time bom e duas buchas. Ele ia jogar 2 vezes contra a primeira bucha, 2 vezes contra a segunda bucha e 2 vezes contra o time bom. Cara, não tinha nenhuma emoção. Zero, nada, não tinha nada. Era protocolar. Sabe o que era? Eu vou falar aqui a verdade pra vocês. Sabe o que era a fase de grupos antes? A fase de grupos antes, para equipes do tamanho do Real Madrid, da potência do Real Madrid, no Barcelona, City, Bayern de Munique, sei lá, você pode escolher aí. Muitas vezes era uma questão de vamos fazer aqui o nosso artilheiro. Então, essas equipes aproveitavam, vamos pegar aqui uma fase de grupos bucha, vamos fazer o Cristiano Ronaldo ser artilheiro. Vamos fazer o Messi ser artilheiro. Vamos fazer o Lewandowski ser artilheiro. E aí você tinha ali todo um primeiro semestre de jogos na fase de grupos. Eu não vou dizer pra você que a fase de grupos inteira era assim. Óbvio que não. De vez em quando tinha ali um grupo que era muito interessante. Por exemplo, eu me lembro até hoje, cara, um dos grupos mais interessantes de Champions League que eu vi na temporada 2018-2019, que foi um grupo que caiu o Liverpool do Klopp, o PSG do Neymar, do Mbappé, o Napoli do Ancelotti. O Ancelotti tava treinando o Napoli naquela época. E o Estrela Vermelha. Porra, aquele grupo foi muito interessante, cara. Foi muito interessante. Tanto que ele foi ali até as últimas consequências. Você chegou na última rodada tendo um confronto diretaço entre Liverpool e Napoli. E o Napoli ficou a isso aqui de eliminar o Liverpool. O Alisson faz uma defesa assim, a queima-roupa na última bola do jogo. Que se o Alisson não faz essa defesa, o Liverpool caía e não ganhava aquela Champions. O Liverpool ganha aquela Champions, na Champions do 4-0 no Barcelona. Então, uma vez ou outra, tinha um grupo muito foda, que eram os famosos grupos da morte. Agora, o resto dos grupos, cara, o resto dos grupos quase todos eram uma merda. Era uma merda. Porra, eu cansei de ver equipes igual o Bayern de Munique, igual o Barcelona, igual o Real Madrid, o Manchester City. Eu cansei de ver essas equipes jogando toda uma fase de grupos, cara, como se não fosse nada. Era protocolar, vamos aqui cumprir tabela e foda-se, o jogo não vale nada. Quer dizer, não é que não vale nada, é porque não apresentava um desafio. Com a fase de liga, isso muda completamente de figura. Porque você tem agora, você não vai mais pegar
3 adversários diferentes jogando 2 vezes contra cada um. Você vai pegar 8 adversários diferentes. E aí, vai ter equipes que vão dar sorte de que eles vão pegar um caminho bucha. Por exemplo, Barcelona. Tanto na Champions passada quanto nessa, o Barcelona pegou um caminho bucha. Cheio de jogo bunda. Mas a maioria não vai ser assim. A maioria vai ter alguns jogos muito interessantes. Você tem uma variedade no catálogo, no cardápio, digamos assim. Você tem uma variedade de jogos. E acima de tudo, você tem um claro objetivo pelo qual você precisa jogar minimamente bem. Minimamente bem você precisa jogar, senão você não vai conseguir. Que é a classificação direta para as oitavas de final. Você tem ali uma nota de corte de mais ou menos 16 pontos. Se você não fizer pelo menos 16 pontos, o que é que vai acontecer? Mesmo que você seja um time bom, um time importante, você vai jogar uma repescagem, você vai ter 2 datas a mais no seu calendário e você ainda vai correr risco de ficar de fora. Na temporada passada, o Manchester City de Pep Guardiola não conseguiu se classificar direto para as oitavas de final, foi para a repescagem, pegou um Real Madrid e tomou fumo. O City não pegou oitavas de final na temporada passada. Se fosse fase de grupos, vocês sabem quantas vezes o City do Guardiola não conseguiu passar da fase de grupos? Nenhuma. Em todas as fases de grupos que o City do Guardiola jogou, eles passaram da fase de grupos numa tranquilidade absurda. Na primeira fase de liga, eles não conseguiram chegar nas oitavas de final. O que já mostra como esse novo formato é mais desafiador, é mais interessante do que o outro. Outro objetivo que eles vão ter para perseguir agora é que você ficando em primeiro lugar na fase de liga, que o Arsenal tá agora em primeiro lugar, você ficando em primeiro lugar, você vai ter a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata na sua casa. E eu já citei aqui como exemplo o Real Madrid da temporada 21-22. Eu tenho plena convicção que o Real Madrid, naquela temporada, ele ganha a Champions porque ele decidiu todos os jogos em casa. Porque ele teve que virar todos os jogos. Ele teve que virar contra o PSG, ele teve que virar contra o Manchester City e ele teve que virar contra o Chelsea. Em todos esses jogos ele tinha a vantagem de estar jogando no Bernabéu. Entendeu? Então, eu acho que esse formato é 1000 vezes mais interessante, porque esse formato não deixa ninguém ocioso. Ninguém fica ocioso. Nenhuma das equipes fica. Todas elas têm um objetivo claro. Mesmo o Arsenal, por exemplo, o Arsenal agora. O Arsenal já está garantido nas oitavas de final. Só que mesmo assim, ele ainda precisa focar nas últimas 2 rodadas para garantir que ele vai liderar a fase de liga e ter a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata no Emirates. Entendeu? Então, assim, como eu disse, mais uma vez eu repito, eu respeito todas as opiniões de quem não gostou da fase de liga, mas eu acho que esse argumento aqui dá o nível de desimportância do jogo, que os jogos não estão interessantes, não estou prestando atenção. Sei lá, pra mim não faz sentido, cara, porque eu acho que é totalmente o contrário, é totalmente o oposto. Eu acho que agora todos os jogos estão muito mais importantes e estão muito mais interessantes. Eu acho que é mais questão da pessoa, às vezes, de repente, tentar entender a competição, tentar entender o formato, tentar também aceitar, porque eu sei que muitas pessoas não lidam muito bem com mudanças. Até a pessoa tá acostumada a fase de grupos a vida inteira, aí do nada muda. Mas, assim, quanto mais a fase de liga for disputada, eu acho que mais as pessoas vão entender como ela é 1000 vezes melhor que a fase de grupos, cara, pra mim ter nem comparação.